Então vamos lá. Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal da Casa Administradora para a realização de mais um webinar para poder falar sobre os impactos econômicos, jurídicos e trabalhistas do Covid-19 nos condomínios. Felizmente nós tivemos um grande atraso na transmissão devido ao nosso colega Dr. Tiago não ter conseguido conectar. Teve um problema na sua máquina e infelizmente até que ele consiga corrigir o problema, nós vamos continuar esse webinar, vamos iniciar esse webinar sem a participação dele. O objetivo desse webinar é esclarecer dúvidas, principalmente daquelas trazidas pelos síndicos, gestores de condomínio, condôminos, do último webinar que fizemos no dia 8 de abril. Então, várias perguntas chegaram até nós, então nós resolvemos fazer um novo webinar somente para esclarecimento de dúvidas. Então, as perguntas já foram previamente selecionadas e encaminhadas, então hoje eu conto com a colaboração do Dr. Silvio para nos auxiliar e auxiliar você que nos está nos assistindo para tirar todas as dúvidas que surgiram. Então, doutor Silvio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. É um imenso prazer, mais uma vez, tê-lo aqui para poder esclarecer as dúvidas dos nossos clientes, amigos e principalmente espectadores. Boa tarde, Daniel. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com vocês. Vamos lá, e para iniciar, vamos começar com a pergunta do senhor Hudson Wagner, que disse o seguinte: existe mesmo alguma medida provisória tramitando no Congresso referente ao congelamento de pagamento dos aluguéis enquanto perdurar a quarentena? Bom, Daniel, na verdade, no webinar passado, eu comentei sobre um projeto de lei de autoria do senador Anastasia, de Minas Gerais, e nesse projeto, o texto original dele, existiam alguns dispositivos sobre a relação locatícia, tá? Porém, ele foi aprovado no Senado, mas o texto aprovado no Senado houve a exclusão dos dispositivos referentes à locação. O que se especula é que agora, na Câmara, ou os deputados voltarão com algum artigo, algum dispositivo sobre essa matéria, ou então, até mesmo por iniciativa deles mesmos, farão um novo projeto para tratar da matéria. O que nós temos hoje, de fato, alguns casos já foram levados ao judiciário, tá? E os juízes, de uma maneira geral, têm interferido nessa relação particular, até mesmo deferindo liminares para redução de valor do aluguel ou até mesmo prorrogação da obrigação desses pagamentos. Tá? Então, o que nós temos de concreto hoje é isso, mas possivelmente teremos novidades nos próximos dias em relação à legislação em si. Correto. Então, em vigor, nenhuma lei falando sobre o congelamento de pagamentos dos aluguéis. Não. Ok. Pergunta do senhor Bernardo Diniz. Quando será o momento de liberar as áreas comuns? A gente, até antecipando ao Dr. Silva, a gente citou essa questão na semana do webinar do dia 8 do 4, sobre a legalidade do fechamento das áreas comuns pelos síndicos, né? Então, muitos condomínios estão com suas áreas fechadas, academia, espaço kids, playground, enfim, piscina. Então, a pergunta do Bernardo Diniz vem justamente nesse tema. Quando será o momento de liberar essas áreas comuns? Bom, Daniel, eu gostaria muito de poder responder essa pergunta, mas infelizmente não posso. Vamos lá. Como a gente disse, mesmo antes da... Ó, parece que o Dr. Tiago conseguiu entrar, hein? Isso, ele conseguiu conectar aí. Doutor Conseguiu? Thiago, Maravilha. tá me escutando? Ele tá ajustando o áudio lá. A hora que ele começar, Ótimo. enquanto isso, dê sequência à resposta, por favor. Beleza. Bom, então a gente sabe que, como disse também, no projeto de lei do Anastasia, existe um artigo, né, um dispositivo sobre a possibilidade do síndico restringir a utilização das áreas comuns. Antes mesmo disso, vários condomínios, como o Daniel antecipou, tomaram essa medida, essa iniciativa de fazer
a restrição, né? E eu também frisei, cada condomínio tem a sua realidade. Então, não é regra o fechamento total. Se o síndico, né, como responsável legal pelo condomínio, entender que algumas áreas possam ser utilizadas seguindo algumas regras, não há impedimento. Mas, enfim, responder e afirmar quando as áreas comuns poderão ser liberadas, infelizmente, não tem como responder, né, essa pergunta. Ainda é prematuro em função da pandemia, né? Então, a hora que nós tivermos uma sinalização dos órgãos de saúde de que o momento é propício para a liberação, logicamente os síndicos e gestores poderão adotar essa medida. Isso, e mais uma vez, Daniel, o que tem no projeto é a possibilidade, tá? Não a obrigatoriedade. Tá? Então, porque existia a discussão se o síndico teria autonomia para fazer isso. A intenção do legislador, né, nesse projeto de lei, foi acabar com essa discussão no sentido de que o síndico tem sim essa autonomia. Se ele vai fazer ou se ele não vai, obviamente, cada condomínio vai tomar a sua decisão. Tá? O que tem acontecido é que alguns síndicos têm se orientado por medidas tomadas pelos chefes dos executivos locais, prefeituras, estados. Se essas medidas estão sendo adotadas em âmbito municipal e estadual, o condomínio, que é a representação diminuta ali da sociedade, adotaria medidas semelhantes. Então, é isso que tem acontecido hoje. Bom, aproveitando para testar, inclusive... Seja bem-vindo, doutor Tiago. Até que enfim. Obrigado. Eu não entendi, não. O computador não aceitou de jeito nenhum, mas pelo celular eu consegui, tá? Vamos fazer pelo celular mesmo, que eu acho que vai dar certo. Nós estamos no início. Obrigado. Aí, então, propícia a sua entrada. Isso que o doutor Silvio falou, ele tem que ser levado em consideração. Porque as medidas de reabertura já tem algumas previstas já para acontecer. E eu acho que cabe muita negociação entre a administração do condomínio e o interesse dos condôminos. Por exemplo, a necessidade de uma pessoa usar uma quadra não para esporte coletivo. Isso daí a gente já sabe, já cansou de ver, não é viável, não é aconselhável, né? A prática de esporte coletivo. Agora, uma pessoa correr na quadra, depois outra, depois no horário separado, depois outra, isso não atrapalha ninguém e continua com as medidas de restrição e com respeito à saúde do próximo, né? Eu acho que tudo tem que ser conversado e decidido dentro do condomínio, para evitar, inclusive, eu já vi condômino ligando para mim, falando que ia chamar a polícia, porque o síndico não deixou ele entrar na área, no espaço comum. Já está tendo problemas desses. E o ideal agora é ver negociação, até pela falta de uma legislação que dá respaldo a essas medidas. Eu vou aproveitar o gancho, doutor Tiago, até em cima de uma pergunta que nós recebemos, vai muito em cima disso que o senhor falou. A pergunta é da Kelly Nascimento, ela disse o seguinte: por possuir hipertensão com controle de níveis pressóricos com atividade física regular, devido à pandemia, apresentei ao síndico e ao conselho meu atestado médico para não interromper minhas atividades na academia. Sou profissional de saúde e não posso voltar a ficar hipertensa neste momento. Sugeri que fosse feito um uso individual, com intervalos, sendo o usuário responsável pela higiene dos equipamentos que utilizará. Temos 10 andares com 4 apartamentos por andar. Gostaria de saber qual o poder do síndico sobre o direito da saúde do condômino, porque sobre o direito de propriedade parece que cabe algum poder. O projeto de lei de autoria da Anastasia não aborda essas questões. Sem a aprovação dessa PL, o síndico tem poder sobre o direito de propriedade? Sugerimos o uso racional da quadra, com solicitações por carta, mas temos um advogado no prédio, que é do conselho, e que não houve nenhuma solicitação. Não houve no sentido de ouvir, né? Como proceder nesse caso? Olha, o aconselhável aí não é já dar o não para o condômino, falar para o condômino que ele não pode usar a área comum,
mas sim determinar para ele algumas medidas para a utilização dessa área. Isso que seria o ideal. Por exemplo, ela já falou boas medidas aí. A limpeza, não só do condômino que deixa a academia, um condômino por vez na academia, mas aquele condômino largou a academia, já tinha um horário marcado, a limpeza não é só dele, a limpeza é do próximo também. O próximo tem que ter o asseio no equipamento que ele vai usar. O síndico, ele pode determinar normas dentro do condomínio no sentido de precaver a saúde do condômino. E ele tem liberdade para isso, apesar de não ter um respaldo legal por enquanto. A gente tem entendimento que os juízes vão ser tendenciosos para esse lado, que se ele observou o interesse da coletividade, manteve as medidas que são indicadas, não tem problema nenhum para o síndico isso. Tá? Agora, o condômino que quer, de toda forma, ter a sua proposta ouvida, no caso dela, aí parece que tem até uma determinação saúde, médica, né? Uma indicação médica, né? Para isso. Deve ser conversado dentro do condomínio e ser comunicado aos outros condôminos. Fornece uma lista, uma lista onde cada condômino vai manifestar, ou num grupo do WhatsApp, academia, tal horário é meu, tal horário é seu, aí cada um define já os horários para não ter tumulto dentro da academia e nem na quadra. Tá? Se for usar uma quadra para fazer uma corrida. Isso que tem que ser evitado. O síndico tem que ter na cabeça que a melhor coisa é fazer um acordo. Não chega dando não já para o condômino. Conversa com o condômino, vê o que é possível fazer e relaxar. Me parece que no caso dela, o problema é justamente esse. Não há uma abertura do síndico nem do conselho fiscal para ouvi-la. Ela mesma apresentando o atestado médico para o conselho, não houve uma boa vontade no sentido de abertura e o problema de saúde dela é crônico. Né? Nesse sentido, uma vez que o síndico não tem uma abertura para flexibilizar a utilização, o condômino tem algum artifício para poder agir ou não? Tem, mas é desaconselhável. Igual eu falei, que teve um condômino que me ligou falando que chamar a polícia para poder usar o espaço que ele teria direito a usar, isso não é o ideal. Vai criar uma animosidade entre os vizinhos, vai criar uma rixa entre os vizinhos, um atrito. Mas uma saída mesmo seria registrar a ocorrência, a partir do momento que ela se sentiu lesada, e não tem nenhuma atitude que ela possa tomar sem ser judicial, no sentido dela obrigar o síndico a abrir a academia para ela. A única forma que eu vejo quando é intransigente o conselho ou o síndico é essa. É uma medida judicial. Não sei se o doutor Silvio tem outro aconselhamento, mas isso eu aconselho que ela faça uma comunicação formal dali, não seja só por telefone, mande um e-mail com prova do documento dela, do médico, do atestado médico dela, falando já o que ela pretende fazer academia 3 vezes por semana, em determinados horários, e pede para ter uma concessão para ela, que é um caso especial. Porque a outra saída, eu acho que não é uma saída boa, que seria um registro dessa ocorrência e depois buscar uma medida judicial contra o síndico, contra o excesso de poder do síndico, que ela considera que o síndico atuou. Não é viável. Vai criar atrito entre os condôminos, entre vizinhos. Alguma posição divergente ou concernente a isso que o doutor Tiago falou? Não. Na verdade, o que o condomínio tem que tomar cuidado se todo mundo está impedido de utilizar, se essa condômina for liberada para utilizar e o síndico não tomar o cuidado de informar previamente a todos os condôminos o motivo disso, certamente o caos vai ser gerado. Porque as pessoas vão simplesmente, às vezes, tomar conhecimento que tem alguém usando sem ter a informação prévia, né, do motivo daquilo. Sim. Então, é hora de todo mundo ter consciência. Então, se o médico atestou que a paciente precisa utilizar a academia, então seria bom que o profissional até mesmo entrasse em algum detalhe do motivo dela ter que usar a academia em si, né? Por que ela não poderia, talvez, usar o apartamento dela para fazer alguma atividade, ou mesmo as vias públicas, né?
porque sabemos também que as academias nas cidades estão fechadas. Então, eu acho que, mais uma vez, tem que dar publicidade a todos os atos que forem tomados para não gerar aquele disse-me-disse no condomínio que nós sabemos que existe. Isso. Certo. Dando prosseguimento aqui a esse assunto, pergunta até nosso cliente, Carlos Dávila, ele é síndico. Preciso da ajuda para realizar uma assembleia virtual. Esse assunto está até em discussão, né, na PL do Anastasia, e o que tem gerado muitas dúvidas dos síndicos é: posso fazer uma assembleia virtual? Qual o modelo adequado para tal, uma vez que certamente não há previsibilidade na convenção de condomínio, né? E quais os cuidados os síndicos devem adotar quando tomarem essa ação de realizar uma assembleia digital ou virtual? Bom, vamos lá. Primeiro, nesse momento, realizar uma assembleia, seja ela presencial ou virtual, somente em casos urgentes, tá? Não é recomendável fazer uma assembleia para situações que possam ser discutidas no futuro. Mas partindo do pressuposto, né, que o síndico que formulou a pergunta precisa sim fazer essa assembleia, primeira sugestão que eu daria em relação à assembleia virtual é: faça um teste antes para verificar como o dispositivo que vai ser utilizado pelo condomínio funciona, porque isso é novidade para todo mundo. Então, nós estamos vendo, por mais que as pessoas estejam habituadas a lidar com dispositivos eletrônicos, é ainda muito novo. Então, faça um teste antes, fazer uma simulação de uma assembleia para se verificar quais serão as falhas, para que no dia da realização da assembleia isso possa ser minimizado, as chances de erros possam ser minimizados. E, de qualquer maneira, até lá, eu sugiro que se aguarde a aprovação do projeto de lei, porque, ainda assim, como sabemos, sem a vigência dessa lei, existirá a possibilidade de impugnação de uma assembleia que não seja feita pelo meio presencial, né? Então, aguarde a aprovação, a não ser que realmente seja um motivo que não se possa esperar nada, alguns dias. E aí, gente, mais uma vez, é gestão de risco. Se o síndico, como o gestor do empreendimento, acha que ele deve fazer, ele tem que assumir a responsabilidade e tentar fazer da melhor maneira possível para evitar impugnações futuras e anulações futuras, e, como um bom gestor, ter a consciência de que está fazendo o que o condomínio precisa. Excelente. O doutor Tiago, pergunta aqui do senhor Fausto: como é que fica eleição e mandato de síndico com o coronavírus impossibilitando de realizar a assembleia? Bom, Daniel, o que o doutor Silvio já falou procede também para essa pergunta, tá? A formalidade ainda não tem determinação legal que traga essa formalidade dessa assembleia virtual. No caso da GO, para poder prestar contas e renovar o mandato de um síndico ou a eleição de um síndico, o aconselhável é o mesmo que o doutor Silvio falou, de que seja postergado isso, até porque situações mais urgentes, que seriam de dinheiro, banco, por exemplo, quando vence o mandato, o banco já corta o acesso daquele síndico àquela conta e já pede a nova eleição, os bancos já estão fazendo concessões com relação a isso. O ideal é aguardar. Agora, se for acontecer a assembleia, eu aconselho que tenha a formalidade já prescrita do Código Civil, que a convocação formal dali, manda um e-mail para a pessoa com o edital de publicação, sendo específica que aquela GO é para eleição de síndico, já com as chapas candidatas para aquela eleição, já formadas nesse edital de convocação, e a prestação de contas. A gente está falando aqui somente de assembleia virtual. Contudo, Daniel, tem que levar em conta que tem condomínios que têm condição de fazer assembleia presencial.
condomínios pequenos, que tem uma garagem, que tem um espaço maior, espaço de 2 metros para cada um, dá para fazer uma assembleia assim também presencial. Uhum. A gente sabe que a gente tem todos os limites dessa pandemia, como é feito o contágio dessa pandemia. Mas a gente sabe que já tem instruções que a partir de 2 metros de distância, sem troca de objetos, sem proximidade, com o uso da máscara, lavar a mão, se pegou uma caneta para assinar a ata, lava a sua mão logo depois. Eu creio que seja possível. Eu sei que possível, até mesmo uma assembleia presencial, em alguns casos. É claro, um condomínio que tem 200, 300 unidades, isso fica um pouco inviável, né? Porque não vai ter espaço para todo mundo ficar com a distanciamento mínimo. Mas um condomínio pequeno, se acha que é necessário essa GO, se tem que prestar conta, se o síndico, por exemplo, a vacância de mandato, o síndico não quer, não só porque venceu o mandato dele, mas ele entrega o mandato, fala que não quer ser mais síndico. Como que vai resolver a situação? Né? Eu acho que tem situações que podem ser viáveis também a assembleia presencial. Sim, sem dúvida nenhuma. E tomando, logicamente, em condomínios grandes, condomínios clube, por exemplo, tem 200, 300 moradores, infelizmente é impossível realizar algum tipo de assembleia nesse sentido. Mas em condomínios menores, concordo contigo. A assembleia pode ser, sim, realizada tomando as devidas precauções previstas, né? Sim. Ótimo. Sim. E, doutor Silvio, me tira uma dúvida aqui. A pergunta do Leonardo Diniz, que é muito parecida com a pergunta do Evaldo Roberto. A gente falou da legalidade do síndico em bloquear as áreas comuns, né? Só que a gente não falou da legalidade do síndico em bloquear obras ou qualquer tipo de alteração ou alguma mexida do condômino dentro do seu apartamento, né? A gente fala aí do direito da propriedade, né? Então o Evaldo pergunta o seguinte: pode o síndico impedir a execução de obras em condomínio residencial durante a pandemia? E o Leonardo Diniz corrobora da seguinte forma: ele pode proibir a obra na unidade privada, a mesma questão, porém num prédio comercial, diferente de um prédio residencial. Existe alguma recomendação do Ministério da Saúde em diminuir essa dinâmica social? O que vocês podem falar a respeito disso? Vamos lá, Daniel. Do Ministério da Saúde existe sim recomendação de redução da dinâmica social, né? Quanto à obra, existe uma discussão. Por quê? Os decretos expedidos pelas prefeituras, em sua grande maioria, não têm limitado a construção civil. Então, as pessoas fazem uma analogia, uma interpretação desse decreto aos condomínios para concluir que, bom, se a construção civil não teve restrição nenhuma, as obras dentro da unidade ou mesmo nas áreas comuns do condomínio não poderiam ser restringidas. Tá? Mas nós temos que alertar o seguinte: primeiro, no projeto de lei do Anastasia também trata da matéria, dizendo que o síndico pode, sim, impedir a realização de obras, a não ser aquelas obras urgentes e necessárias. Né? Por exemplo, tiver uma infiltração numa unidade, obviamente, para preservar a edificação, o síndico não poderia simplesmente impedir a realização da obra. Mas, de uma forma geral, para obras que não são urgentes, o projeto tem um dispositivo nesse sentido, e também já a jurisprudência que tem se formado aí nos últimos dias também tem ido nesse sentido. Tá? Então, os casos que foram judicializados, a grande maioria dos juízes entenderam que as obras têm sim que ser suspensas, não realizadas, a não ser que sejam obras de caráter urgente, obras necessárias. Até porque, nesse sentido, nesse período de pandemia em que todo mundo está home office praticamente, a obra é impeditiva para você realizar qualquer tipo de home office. Né? O barulho, você tem quebra de piso, quebra de parede, enfim, isso é impeditivo para algum tipo de concentração. E essa pergunta do Leonardo ela é muito interessante porque uma das
atribuições do síndico é a preservação do sossego, né? E salubridade dos outros possuidores, dos outros condôminos. Então, isso serve de argumento, embora a PL lá do Anastasia ainda não tenha virado uma lei, isso serve como argumento, pelo menos nesse momento, para que o síndico tome as devidas ações de impedimento da realização da obra? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos no momento em que está todo mundo com os nervos à flor da pele, a verdade é essa. Todo mundo confinado, né? As pessoas já não estão, né, no seu estado normal. Normal, né? Então, qualquer coisa, né, que agrave essa situação, obviamente tem que ser evitada, né? Mas vamos lá, mais uma vez, a razoabilidade tem que prevalecer. Então, se existe alguma obra que tenha que ser feita e que a não realização dessa obra, naquele momento, pode trazer um prejuízo ainda maior, isso tem que ser relativizado. Mas, de uma maneira geral, obviamente, o recomendado é que sejam suspensas as obras nos condomínios, tanto nas áreas comuns quanto nas áreas privativas. Isso daí vai caber também, em cada caso, dependendo do caso concreto, né, doutor Silvio? Por exemplo, eu tive uma situação que eu deparei com ela, que a obra já tinha contrato de prestação de serviço, entrega de material, e a pessoa proprietária do imóvel, que estava sendo reformado, estava pagando um aluguel muito caro. E dependia do fim da obra para ele poder mudar para o apartamento dele. E a obra já era anterior a toda a situação. Bom, o que teve de acordo, que foi um bom acordo, que eu acho que o melhor caminho é esse, é negociar e tentar achar uma forma de resolver essa situação por meio de um acordo. Ele falou que ele prometeu que o funcionário dele entraria no prédio 8 horas da manhã e sairia às 16 horas. Não ficaria transitando no edifício. Ele subiria direto ao apartamento e ficaria somente dentro do apartamento. Isso é uma restrição de locomoção dele, né? E ele minimizaria o contato. Aí teve um segundo problema, que foi o barulho. Igual você falou, Daniel, os outros condôminos, ficando em casa o dia inteiro, ninguém estava aguentando bater leite, serra, não. Conversando com o arquiteto conseguiu fazer com que em somente 2 dias de uso de martelete e serra, ele resolveria todo o problema do barulho. Então foi feito o acordo. A obra continuaria, sendo que o funcionário subiria direto ao apartamento, ficaria lá o dia inteiro e somente usaria a área comum para sair depois de novo, e o barulho seria somente em mais 2 dias. O restante da obra não teria mais o excesso de barulho que estava incomodando os vizinhos. Excelente. Então, o recomendado, gente, é sempre utilizar o bom senso, tá? Você que tem condição de postergar a sua obra, faça depois desse momento. Pense que você poderia ser prejudicado por um outro vizinho, né? Então, eu acho que vale muito a regra, no momento, é a regra do bom senso. Enquanto a gente não tem isso muito claro na legislação, vamos sempre utilizar o bom senso. Pergunta da Adriana. A rotina de faxina nos prédios continua normalmente? Alguma orientação que podemos repassar para os moradores para tranquilizá-los? Vou dar só um depoimento com relação aos condomínios que nós administramos, tá, Adriana? Os condomínios têm adotado uma política de afastamento daquelas pessoas que são grau de risco. Ou seja, maiores de 65 anos, com problemas de saúde crônico, tipo diabetes, asma, algum problema no pulmão, enfim. Então, esses colaboradores têm sido, sim, afastados, seja através de uma antecipação de férias ou mesmo de uma suspensão de contrato de trabalho. Tá? Via de regra, é isso que os condomínios têm adotado. Mas vocês que advogam para condomínio têm visto também outra política nesse sentido? O ideal dessas pessoas do grupo de risco, tanto a idade como para doenças crônicas, que seja, além dessas possibilidades que você deu, Daniel, também tem a redução da jornada de trabalho, que já minimiza os contatos dela com o transporte público. Se ela vai trabalhar 50% só da sua jornada, ela vai estar 50% protegida do contato, do possível contato com esse vírus.
Se não for possível a suspensão, se não for possível o adiantamento de férias, já houve esse adiantamento de férias, antecipação das férias, tem outras formas que podem ser feitas também para poder minimizar esse contato. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Agora, não tem nenhuma determinação legal, nem nada que o síndico possa usar para poder aplicar isso de imediato. Ou seja, vai depender da decisão administrativa dele, do condomínio. Ele que vai decidir qual vai ser o melhor esquema de rodízio de funcionário, por exemplo. Se não tem possibilidade, os 2 funcionários são grupo de risco, faz rodízio, para pelo menos diminuir a possibilidade desse contágio. Esse é o que eu creio que seja o melhor caminho. Até pegando o gancho nessa sua colocação e nessa pergunta, eu passo para o doutor Silvio, a pergunta da Silvana Rigoto, no sentido de, e nos prédios comerciais, tá? Que a faxina tem que ser mantida, as pessoas, embora muitas estejam em home office, mas outras trabalham no local, então necessita de portaria, de limpeza. Como está sendo a rotina nos prédios comerciais, diferente dos residenciais, onde você pode diminuir carga horária de trabalho, pode suspender contrato? Como é que fica nos prédios comerciais, no tocante à manutenção do edifício? Bom, com a retomada, né, do exercício das atividades econômicas, das empresas e escritórios, o trânsito de pessoas aumentará. Então, obviamente, maiores cuidados devem ser tomados pela administração do condomínio. Eu vi uma medida interessante de um condomínio comercial que é um condomínio grande e ele tem várias portarias, tá? Para focar na limpeza das áreas de circulação e não disseminar isso, eles fecharam as portarias e fizeram com que o acesso fosse pela área de estacionamento, que também tem, obviamente, estrutura para trânsito de pedestre, né? Então, com isso, eles puderam focar em áreas na limpeza de áreas de circulação e não disseminar a circulação das pessoas em outras áreas do condomínio, dificultando, assim, medidas de prevenção de contágio. Até é uma dúvida comum aqui de uma outra pergunta da Maria Antônia Neta, desculpa. Ela citou aquilo que eu falei anteriormente da questão do grau de risco dos funcionários, citando inclusive um porteiro noturno dela que tem 75 anos, que ela já antecipou as férias dele, do exercício de 2020 e também do exercício de 2021. O condomínio dela é exclusivamente residencial, então, Maria Antônia, o aconselhamento que nós damos é redução da jornada de trabalho, se for possível, né? Não sei se o seu condomínio trabalha em modelo de escala de 12/36, ou então a própria suspensão do contrato, uma vez que você já antecipou, né, as férias de 2020 e de 2021 e no lugar dele alocaria outro funcionário. Acredito que essas, no momento, sejam as únicas medidas possíveis, né? Concordam, pessoal? Vocês têm mais alguma sugestão? Inclusive, Daniel, eu acho que também os síndicos eles têm que absorver a informação que essas medidas, a medida provisória 927 e a 936, ambas, elas têm previsão para até 31 de dezembro de 2020. Por que eu falo previsão? Porque vai passar pelo Congresso ainda. A gente não sabe se vai ter alguma alteração no Congresso dessas medidas provisórias. Mas, por enquanto, você pode aplicar a suspensão do contrato, por exemplo, de 2 meses, em novembro desse ano. Suspende o contrato dele durante novembro até 31 de dezembro. Uhum. Eu quero dizer que tem prazo para poder tomar essas medidas. E tudo pode ser feito com bastante cuidado e programação. É igual pegar um funcionário, tem um faxineiro lá, não é porteiro, ele é faxineiro, mas ele tem 30 anos. Coloca ele para ser porteiro no lugar desse porteiro e dá a suspensão do contrato para ele. Adaptação dentro do condomínio para a realidade atual. A gente falou muito sobre isso no webinar passado, mas eu gostaria que, até porque o nosso tempo está curto hoje, eu gostaria só que você falasse rapidamente quais são
o que essa medida de suspensão de contrato de trabalho prevê? Até quantos dias que pode ser suspenso? Que cuidado que o empregador deve adotar? Gostaria que você resumisse de uma forma bem clara para o pessoal que não assistiu o outro webinar, o qual eu convido para poder assistir, o canal nosso já disponibilizou o vídeo, para que essas pessoas que não estão assistindo agora tomem conhecimento dessas possibilidades. Sim. Daniel, o mais importante é que teve uma decisão do Pleno do STF que derrubou a cautelar que previa, que exigia que o acordo individual de trabalho tivesse anuência do sindicato do trabalhador. Uhum. Ou seja, Caiu, então. Se o acordo individual de trabalho for estrito na medida provisória 936, ele não precisa da anuência do sindicato. Eu aconselho a comunicação para o sindicato, tá? Mas não precisa do sindicato concordar com aquela redução salarial, seja devido à redução proporcional do salário da jornada, seja redução salarial pela suspensão, tá? A suspensão, particularmente, que você me perguntou, ela pode ser de 2 períodos de 30 dias ou um período único de 60 dias. E pode ser também, ela pode vir junto com a redução de jornada de trabalho e de salário. Por exemplo, você pode dar suspensão do contrato de trabalho por 660 dias. Ainda você pode usar mais 30 dias a redução do salário e da jornada. O benefício emergencial ele está previsto para 90 dias no máximo, ou seja, 90 dias de redução de jornada e salário, ou 60 dias de suspensão do contrato e mais 30 dias de redução. Não pode passar o prazo de 90 dias. Lembrando que tem a garantia provisória de emprego, né, por período igual. Pelo período igual, né? Uhum. Ô, Tiago, e só complementando essa pergunta, complementando o que a Maria Antônia disse, o Marco Antônio Ferreira faz a seguinte pergunta: o condomínio que reduziu a escala de trabalho do funcionário sem reduzir o seu salário deve fazer um banco de horas a ser compensados futuramente nas férias, por exemplo? Não. Nas férias não é aconselhável, não, tá? As férias é uma situação diversa do banco de horas. O banco de horas é aconselhável você dar, se ele não trabalhou nesse período, não houve redução salarial e ele não trabalhou, já faça um acordo individual, no sentido que ele vai cumprir no final do ano, dá uma data que ele vai cumprir esse banco de horas. Ele vai suprir, vai ser um feriado que ele vai trabalhar, vai ser um sábado que ele não trabalha no sábado, ele vai trabalhar no sábado, ou então aumentar a jornada dele, desde que não ultrapasse 2 horas diárias. Ele trabalha 8 horas por dia, vai trabalhar 10 horas por dia, quando for compensar essas horas. Perfeito. Só para você que está nos assistindo, o doutor Tiago citou a questão do acordo individual. Quem necessitar desse acordo individual, tanto para funcionários do condomínio, né, aqui a gente tem vários clientes também que tem empregada doméstica, por exemplo, e deseja fazer a suspensão do contrato de trabalho, entre em contato conosco pelo comercial@admcasa.com.br, que nós vamos disponibilizar para você o acordo individual, o modelo de um acordo para que você possa baixar e utilizar no seu contrato de trabalho. Doutor Silvio, última pergunta aqui para o senhor. Pergunta do nosso colega Sérgio Narras, né? Em caso de festas no apartamento, a gente falou, né, anteriormente sobre obras, o síndico pode intervir ou acionar a polícia devido ao acúmulo de pessoas no sentido de garantir a ordem e a segurança no condomínio devido ao Covid-19? Sem dúvida, Daniel. Se estamos em confinamento, né, isolamento social, não é hora de se fazer festa. Então, se o condômino insistir nisso, o síndico deve sim acionar a polícia, fazer o boletim de ocorrência, tá? E penalizar o proprietário, o condômino responsável por isso. Tá? E se for o caso, no futuro, espero que não existam situações que cheguem a isso, ajuizar sim uma ação de reparação de danos contra aquele condômino. Certo. A última pergunta